Senador Cid Gomes baleado no centro de Sobral, no Ceará. 2 tiros, um na clavícula, outro parou no pulmão. Montado numa retroescavadeira, Cid Gomes tentou furar bloqueio numa área militar da PM. Em campanha salarial, policiais militares amotinados, ferindo a lei que proíbe greve na segurança pública. Vários PMs encapuzados tocaram o terror no estado. A Força Nacional chegou no Ceará nesta quinta-feira. Governadores usam PMs como guardas pretorianas e cada vez mais se tornam reféns das suas PMs, que, mesmo após a ditadura, seguem legalmente na condição de forças auxiliares do Exército e prisioneiras do secular ideário brucutu, defender o patrimônio público e privado e não o atender e servir aos cidadãos. Atiçado pelo próprio presidente da República e os seus, este é um tempo de armas e violência, de militares tendo aulas e bebendo ódio despejado pelo ideólogo do bolsonistão, aquele intocado nos Estados Unidos. Não por acaso, aumento dos atos de brutalidade, violência e mesmo terror praticados Brasil afora por policiais. Nesta quarta, o enésimo caso em São Paulo. Dentro de uma escola estadual no Butantã, 4 PMs agrediram estudantes de 17 e 18 anos, um dos PMs apontando uma arma. Dezenas de casos nas redes. Todos atendendo ao comando da linguagem vigente, ignorância profunda e toda a boçalidade da barbárie fascistoide. Atos de agentes e forças que deveriam atender e não agredir cidadãos. Sem contar quantos estão em milícias. No Ceará, tem as razões que tiver, o senador Cid errou ao dirigir uma escavadeira para cima de um portão com pessoas atrás. Mesmo se essas pessoas, policiais armados, cobrem os rostos e se portam como bandidos. PMs agiram fora da lei, ainda que tenham razão em relação a salários. Neste momento, em 7 estados, tensão e pressão sobre governadores. PMs já fizeram o mesmo na Bahia em 2012, em 2014, no Espírito Santo em 2017, bombeiros do Rio, no Cabo Daciolo, em 2011. Cid Gomes tem conta antiga com a PM do Ceará. Na virada para o Réveillon de 2012, a mesma PM aterrorizou o estado, chantageou o então governador até conseguir o que queria. Cid, à época, confessou a um colega: eles me fizeram engolir. E Eduardo Bolsonaro resolveu meter um Twitter neste conflito. Escreveu: inacreditável que um senador lance mão de atitude insensata como essa, expondo militares e familiares a risco desnecessário em um momento já delicado. Também, via Twitter, o 03 recebeu de volta uma chapuletada de Ciro Gomes, irmão de Cid, bordoada endereçada a toda a família Bolsonaro. Escreveu Ciro: deputado Eduardo Bolsonaro, será necessário que nos matem antes de permitirmos que milícias controlem o estado do Ceará, como os canalhas de sua família fizeram com o Rio de Janeiro. Desce o pano. Uma cultura de militarização avança. Bolsonaro e seu governo alimentam isso. Decorrências dessa militarização estão nas ruas, na vida cotidiana e no topo, nos palácios, no Palácio do Planalto e cercanias.
Em conversa com Paulo Guedes e com o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo, o general Augusto Heleno disparou contra o Congresso. Disse: o governo não pode aceitar chantagem desses caras o tempo todo. São insaciáveis reivindicações de parlamentares por fatias do orçamento impositivo. Fato: o orçamento impositivo foi imposto a Dilma Rousseff, presidente, goela abaixo, por um parlamento então comandado pelo gangster Eduardo Cunha. Esse orçamento impositivo teve apoio de Bolsonaro e dos seus, os mesmos. Serviu para unir parlamentares que apoiavam, assim como porções amarelas da gente de bem, o gangster Cunha. Serviu para azeitar o impeachment. Todos se lembram, somos milhões de Cunhas, helicópteros em dominicais transmissões ao vivo, MBL, Frota, Joyce, Lobão, caminhoneiros e que tais, hoje se dizendo arrependidos, arrependidas, assim como certo jornalismo cego, irresponsável ou, coisa pior, deu nisso aí. Esses caras citados pelo general Heleno são o Legislativo, a Câmara e o Senado, o Congresso. O Congresso está assumindo poderes de semiparlamentarismo por motivos análogos aos dos militares. Os militares, que já são 2.500 no governo, podem ser mais 7.000 no INSS. São 9 no Ministério e tomaram o Palácio do Planalto, onde ministros só os oriundos das Forças Armadas. Essa ocupação militar se acentua quanto mais graves vão se tornando desgoverno e suspeitas decorrentes do milicianato de casos escandalosos como Adriano, Marielle, etc. Nomeado chefe da Casa Civil 2 dias depois da morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, o general Braga Neto foi interventor no Rio em 2018. Estava no comando quando Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados. O que há para saber, formal ou informalmente, o que pode ser provado e dito, e mesmo o que não pode, o agora chefe da Casa Civil de Bolsonaro certamente sabe. Nesses casos, quem tem o poder é quem tem informação ou meios para chegar à informação. Claro que sempre a depender do rumo dos ventos e eventos. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, é o general Heleno. Ele deveria cuidar do poderoso setor de inteligência de informações, mas já não o faz. Começou a perder poder num caso em que a responsabilidade nem era sua, e sim da FAB. Aqueles 39 quilos de cocaína na Espanha, num avião presidencial, em junho passado. Ali foi profunda a irritação de Bolsonaro e filhos. Um mês depois, em 11 de julho, Alexandre Ramagem foi tornado diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Delegado da Polícia Federal, cuidando da campanha de Bolsonaro, Ramagem foi quem colou em Bolsonaro desde a facada em setembro de 2018. Tornou-se interlocutor habitual de Bolsonaro. No dia 5 de fevereiro, agora, a portaria número 11, publicada no Diário Oficial, esvaziou o GSI do general Heleno, relatou o jornalista Ricardo Noblat. Esta portaria transferiu poderes do general Heleno para a ABIN de Ramagem. Poderes: cessão de servidores, autorizar diárias, salários, aposentadorias, promoções, passagens, contratos, prorrogar contratos, mudança de servidores para outro país, dispensar licitação, autorizar cursos, treinamentos, missões. Tudo que se refere à estrutura e pessoal para atividades de inteligência, de informação. Sobrou para o general Heleno bate-papo com Bolsonaro, intrigas palacianas e, de quando em quando, dar um piti, como esse de agora, contra o Congresso. Da militarização e seus defeitos nas ruas, Natália Viana, da Agência Pública, conta uma história trágica, emblemática.
Nesta terça-feira, o Conselho de Justiça Militar inocentou o cabo do Exército Diego Neitsky. Inocentou por legítima defesa imaginária. Legítima defesa imaginária. Decisão da juíza federal Marilena da Silva Bittencourt. Há 4 anos, no Complexo da Maré, no Rio, o cabo Diego, 21 anos, fuzilou um carro onde estavam 5 amigos, 6 tiros. Atingido por 2 tiros de fuzil, Vitor Santiago ficou paraplégico. O promotor militar Otávio Bravo defendeu a seguinte tese: o cabo supunha atirar em um carro com criminosos na iminência de disparar contra uma patrulha do Exército. Sem movimento das pernas, Vitor Santiago pergunta: o que tem de imaginário na minha vida hoje? Estou preso numa cadeira de rodas até na hora de tomar banho. Segundo a Pública, militares são acusados de ao menos 35 mortes de civis desde 2010. Nem um foi punido. E desde 2017, se um militar mata um civil, é julgado pela Justiça Militar. Moro e Bolsonaro seguem querendo a tal excludente de ilicitude, que na prática é uma licença para que policiais e militares matem alegando, por exemplo, eu imaginei que. Imaginem